Abra a palavra de Deus, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. O Senhor alertando, como nós podemos ser abençoados, como nós podemos realmente avançar com Deus. E existem algumas coisas, que estão ali. Quem já achou aí? Vamos acompanhar? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Mas ele faz o quê? Dá graça aos humildes. Cadê os humildes da casa do Senhor aí? Amém. Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com o teu povo, nós oramos aqui, pedindo a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós precisamos, necessitamos ouvir. Que o Teu Santo Espírito nos use para abençoar as nossas vidas com a Tua palavra, nos trazendo entendimento, Senhor, prático, para que nós possamos alegrar o Teu coração e aí sermos mais que vencedores. Que possamos alcançar a humildade, como o Senhor Jesus diz. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, em nome de Jesus. Amém? Amados, a gente percebe que, não só agora, mas sempre, o ser humano ele tem algumas dificuldades e são complicadas de resolver no que diz respeito aos nossos posicionamentos de coração. Nós, às vezes, nós temos algumas tendências, e alguns chamam de preconceitos, outros de formação, não importa. Mas tem pessoas que têm uma opinião que é muito dura de se quebrar. Você já reparou aquela pessoa que você está conversando com ela, você até mostra com clareza um caminho que ela está tomando que não é o certo, e mesmo assim ela continua? Quem já parou com pessoas assim? É bom ou é ruim? Isso, às vezes, em tudo na vida. No tratamento com a esposa, com o esposo, às vezes com o filho, com o pai, no dia a dia, na igreja, no seu trabalho, nos seus posicionamentos pessoais com relação à vida como um todo. E essas pessoas, elas, ao longo dos anos, elas vão perceber que vão sofrer. E algumas delas buscam muita coisa, mas não conseguem, porque a Bíblia diz que Deus resiste quem aos soberbos. Isso é uma soberba. Aí a pessoa, ela tem o que a Bíblia chama de dura cerviz. Lá em Êxodo, depois que o povo passa por alguns problemas, que Deus ele chama a atenção do povo, e ele, inclusive, fala com Moisés, olha, esse povo está complicado, está difícil, está se desviando muito rápido, eu estou tentando conduzir por aqui, por ali, e eles não ouvem de maneira nenhuma, os ouvidos deles estão surdos. Aí Deus fala assim, esse povo é de dura cerviz. Quem já ouviu falar isso aqui? De dura o quê? Cerviz. O que é dura cerviz? Deus fala isso para ele. É quando não consegue dobrar a cabeça. Isso significa cerviz. Deu para entender bem aqui? O pescoço é duro, mas isso simbolizando o coração obstinado. Um coração insubmisso, um coração que não se quebranta. E quando a pessoa, aquele povo, Deus fala, esse povo é de dura serviço, porque sempre estou conduzindo e às vezes até bato nesse povo. Chamo a atenção, mas esse povo não se dobra de jeito nenhum. E essa obstinação em fazer aquilo que está no coração, sem querer entender as circunstâncias, procurar entender, não é uma coisa fácil. Às vezes as pessoas fazem isso por ignorância. Quem está entendendo bem aqui? São ignorantes mesmo. Outras vezes porque são vaidosas. Essa é uma situação pior, porque quando é ignorante, mesmo que ela venha apanhar da vida, das circunstâncias, Deus deixa com que ela venha colher aquilo que ela plantou, ela consegue até mudar o coração. Agora, quando é por vaidade, é muito difícil. Porque o que acontece? Você tem uma opinião, você tem uma forma de pensar, de agir. Mesmo que você descubra que você não está certo,
O que você faz diante das pessoas que te apontaram? Você cria um escudo, um argumento para justificar aquilo que você está afirmando. Quem está entendendo bem aqui? E é difícil mudar isso, porque o ego ele levanta logo um escudo para defender você, porque você não está defendendo a sua opinião, você está se defendendo. Essa é a verdade. Está sendo claro aqui, gente? Não é só uma palavra solta, é a tua palavra, então você vela por ela. Quem entendeu bem aqui? Só que nem sempre ela vai estar certa. Nem sempre o seu posicionamento vai estar certo, e aí você continua no erro. Quando é por ignorância, Jesus fala assim, aquele que não sabe o que é certo e faz o que é errado, vai tomar açoite. Quem entendeu bem aqui? Jesus fala isso. Aquele que sabe, o açoite vai ser o quê? Maior. Quem fala é Cristo. Fala com a pessoa que está falando, não é o pastor que está falando, não, é Jesus. Não fica com raiva de mim, não. Tá? É Cristo. Então, o que acontece? Quando a pessoa não sabe, o Senhor vai corrigir. E ela vai abrir os olhos e, opa, não sabia, meu Deus. Mas isso não significa que ela não vai colher o que ela plantou. Isso chama-se justa retribuição. Às vezes, Deus, às vezes não. A maioria das vezes, Deus não deixa com que nós venhamos colher tudo aquilo que nós plantamos de errado por ignorância. Quem entendeu bem aqui? Mas alguma coisa você vai sair chamuscado para você aprender a não fazer de novo. Amém? Quer ver uma coisa? A eletricidade é uma benção, não é verdade? Aqui, ó. O pessoal canta, aí alguém inventou aí a questão das emissões de rádio, e aí cria um imã, né, que potencializa, sai no microfone, as lâmpadas ficam acesas, né, tudo na sua casa funciona, liquidificador e tal, beleza, ar-condicionado. Então, a gente sabe como lidar. Agora, se alguém desavisado, vamos colocar assim, a eletricidade é uma benção, mas coloca a mão no fio desencapado, vai tomar choque? Vai ou não vai? Mas a eletricidade não é boa? Mas se você usar de maneira correta. Agora, a sua ignorância e a minha, quanto mal que a eletricidade pode fazer, não vai nos livrar de tomar pancada. Foi claro aqui, gente, ou não? Amém ou não? Então, você entendendo ou não, se fizer o que é errado, não tem jeito, a gente acaba sofrendo. Agora, quando a gente busca na palavra de Deus aquilo que é certo para a nossa vida, por quê? Porque o Senhor Jesus fala assim, ó, errais não conhecendo as Escrituras. Então, não conhecer as Escrituras, não buscar a vontade de Deus, já é um erro. Então, ninguém, Paulo diz assim lá na frente, ninguém pode se tornar inexcusável, ou seja, pode se desculpar por não conhecer as Escrituras, não conhecer a vontade de Deus, porque ela está patente para todos nós. Todo mundo aqui creio que sabe ler. Sabe ou não sabe? E qual é a palavra de vida que nós temos? Na Bíblia? Quem crê que a Bíblia é a palavra da vida do Senhor? Então, se ela é de vida, o que eu tenho que fazer? Ler, estudar, compreender, para que eu possa me adequar a essa palavra. Mas, se eu não procurar conhecer, não, mas eu vou, sabe, eu vou tocando o barco aí, então vai tocando o barco. Uma hora ou outra você não vai estar de acordo com o que a palavra diz, e aí no erro você acaba sofrendo, no mínimo perdendo alguma coisa que poderia ganhar. Poderia ter muito mais bem-aventurado, muito mais, né, avançar na sua vida, e não avança por quê? Porque não conheceu o que? As Escrituras. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Então fala comigo essa ignorância, o desconhecimento da palavra de Deus não me isenta de colher o que eu planto, nem me isenta de não colher coisas boas. Amém? Eu poderia avançar, mas não avanço, ou ainda posso sofrer. O maior problema de hoje é que a maioria das pessoas, né, elas não gostam de assumir responsabilidade pelas suas atitudes. Então, eu vou colocar a culpa no meu pai, na minha mãe. Quem entende bem que é? É ou não é verdade? É no governo, é no sol, é na lua, alguma coisa. Porque eu nasci de noite, nasci de dia. Nem... Gente, vai colocar a culpa... É ou não é verdade? É o Putin, é o Xi Jinping, é o Trump, é o... sei lá. Coloca a culpa em todo mundo, mas não assume responsabilidade pelas suas atitudes.
quando Deus ele fala com clareza. Ele fala assim, se ouvirdes, né, e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas aí a gente está sempre buscando fazer o quê? Validar a palavra com a nossa vida, e não a nossa vida com a palavra. Então, o que é a dura cerviz, né? Que leva à vaidade, à soberba, e né, aquela pessoa que é teimosa, que é obstinada, leva à insubmissão e à rebeldia. Mesmo que esteja patente aos olhos da pessoa, ela não aceita, não quer saber. E aí, sabe o que acontece? Ela acaba colhendo aquilo que não deveria colher e deixando de colher o que deveria colher diante de Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Então, né? Então, o desconhecimento não me isenta de colher coisas ruins, né? E o desconhecimento também não faz com que eu não venha colher aquilo que eu poderia colher, que era bom para a minha vida. E essa questão da dura cerviz, né? Que leva à desobediência, à insubmissão, à rebeldia, e acaba atrapalhando a nossa vida. Existem pessoas que têm muita dificuldade em se dobrar o coração, e a gente vê que isso aí acontece em grande parte da população, e é por isso que, com toda sinceridade, a maioria não come aquilo que Deus gostaria de dar, que é o melhor dessa terra. Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida, tenham em abundância. Estou sendo claro aqui ou não? Quem crê em Jesus aí? Ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou seja, as suas necessidades, vos serão crer, né, supridas, e aquilo que você precisa vai ser acrescentado na tua vida. Olha o que a Bíblia diz, Deus tem prazer na prosperidade do teu servo. Só estou citando o versículo, tá, gente? Amém? Quem é crente aí? Quem é servo de Deus? Então é para você. Amém? E Tiago fala que Deus dá graça aos humildes. O que é dar graça? O humilde não precisa muita coisa, ele só faz uma menção de colocar o pezinho ali, Deus vai e coloca alguma coisa para ele pisar. Quem entendeu bem aqui? Ele quer subir uma escada, Deus coloca ele lá em cima. Esse é humilde. Tanto que lá em Salmo 127, né, diz assim, duro é acordar cedo, de manhã, de madrugada, granjear o pão penosamente, trabalhar com muita dificuldade, até tarde. Já sabe, com muito sacrifício. Aí ele fala assim, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Você dorme, Deus está acrescentando bênção na tua vida. Então, olha quantas vezes, quanta palavra de Deus eu tenho que, sabe, eu posso me agarrar para ser abençoado. Aí eu faço uma pergunta, então por que a dificuldade para alguns é muito grande? Por quê? É por isso que eu falo, nós temos que nos adaptar ao que? A palavra. Isso chama-se humildade. Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou o quê? Soberbo. Meu ego é grande. Eu sou o tal. Ele é o tal mesmo. É ou não é? Mas ele fala isso. Ele fala o quê? Que sou o quê? Manso e humilde. Gente, fala que irmão, se Jesus é manso e humilde, por que a gente não é? Qual a dificuldade, gente? Ele pode, faz e acontece. Eu mando a chuva de verdade. E eu não faço nada, não consigo, nem um pinguinho d'água eu consigo jogar em ninguém. E aí, não, mas ainda quer ser alguma coisa. Estou sendo claro aqui, gente? Ele falou, eu vim para servir, não para ser servido. Aí a gente, não, eu quero me colocar no pedestal. Fulano que venha falar comigo. Quem já ouviu isso aí? Não, fulano que tem que falar comigo, eu não tenho que falar com ninguém. Ué, gente, como é que é isso? Se Jesus ia até as pessoas. Olha só o coração duro a cerviz. E ele fala assim, olha só, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, vamos colocar aqui bem claro aqui. Passaram aqui os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, os céus e a terra, imagina bem, todo esse cosmos que a gente vê, né, trilhões de galáxias, né, não sei quantos de estrelas, de planetas, tudo isso vai passar, inclusive a terra que nós pisamos, que a gente acha que é firme. Mas a palavra dele é mais firme, mais perene, mais forte do que tudo isso. Estou sendo claro aqui, gente?
Porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então a palavra é antes, e quando acabar tudo isso, a palavra vai permanecer. Amém? Estou sendo claro aqui? Então presta bem atenção. Todo mundo aqui tem ideia e conceitos a respeito de muita coisa. Eu acho legal isso, tem que ter mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é mais firme do que as suas ideias? Suas opiniões? É ou não? E por que a gente não fica com ela e quer criar argumento para justificar nossas atitudes? É dura serviço ou burrice. Por isso, é burrice mesmo, gente. Eu não fica chateado não, porque eu também já fui muito burro. E às vezes ainda sonho algumas coisas. Tá? Porque, na realidade, se a palavra dele é a base para criar os céus e a terra, ela não vai ser para poder abençoar a minha vida. Inclusive, é a palavra dele que nos traz o que? A vida eterna. Tanto que quando ele coloca uma série de dificuldades para quem segue a palavra, tem que deixar isso, deixar aquilo. A maioria vai embora. E os discípulos ficam ali em volta dele, ele pergunta, e vocês querem ir também? O que Pedro fala? Para quem iremos? Por quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, através da palavra que você tem a vida eterna. Quem entendeu bem aqui? Então, se tem alguma coisa para se moldar, não é a palavra que tem que se moldar a minha vida, ao meu temperamento, ao meu caráter, aos meus conceitos. É eu que tenho que me moldar a palavra. Existe uma equação, cadê os físicos de plantão aí, né? Que Einstein criou sobre, né, a velocidade, né, da luz, sobre a luz, né, sobre o espaço e o tempo, e que a gente às vezes aprende isso, né? Não sei onde a gente aprende isso, na escola, né? E que algumas coisas, ele fala o seguinte, ó, existem variáveis aí. O espaço, aí ele comprovou que pode, né, variar. O tempo também. Ele falou, mas a velocidade da luz não. Então, tanto o espaço quanto o tempo, eles têm que se moldar na equação a luz que é o quê? Que é imutável. Deu para entender bem? A velocidade ela é imutável. Então, não tem como a luz mudar a velocidade por causa do espaço, por causa do tempo. Eu só sei que não quero dar um nó na cabeça de vocês, não. Mas eu quero só falar uma coisa para vocês aqui. Se tem alguma coisa que não muda, que é imutável, é a palavra de Deus. Então, quem tem que mudar sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, é importante a gente entender isso. Porque senão a gente nunca vai ser abençoado. Então, as suas opiniões, as minhas opiniões, meus conceitos podem ter sido de família, herdados, adquiridos pelo trabalho, pela escola, pela sociedade, não importa. Quando confrontado com a palavra de Deus, eu tenho que ser humilde, para que ela venha mudar o meu coração e eu venha ser abençoado. Tem pessoas que, às vezes, que criam um problema em casa, mas não conseguem pedir perdão. Quem já viu isso? E muita gente perde o emprego por causa disso. Deixa de ser promovido por causa disso. Isso é verdade. Perde oportunidade na vida por causa disso. Tá? Perde oportunidade na vida. Às vezes eu paro no estacionamento aqui, em Nova Iguaçu, com a pastora, aí tem um senhor que ele vem falar com a gente. Sinceramente, né? Hoje eu falo melhor com ele. E aí, quando a gente solta, a gente vai sempre sorrindo. Tudo bem com o senhor? A ele? Tudo bem. Dá uma quebrada legal, né? Aí, eu ainda continuo rindo. Aí a pastora, rapaz, esse senhor está com problema. Eu falei, claro que está. E aí, na quarta ou quinta vez, eu tentando ainda dar um sorriso para ele, aí a pastora, meu Deus do céu, ele é muito assim, grosso, ignorante. Eu falei, então, ele não dá nada contra, é um serviço digno. Mas é um senhor, não sei se tem 70, 80 anos, mas a gente olha ele trabalhando de sol a sol, com dificuldade ali no estacionamento, eu falo, ele poderia ter tido muita oportunidade na vida, mas talvez a forma de tratar as pessoas, estou sendo claro aqui, gente? Não abriu espaço. E hoje em dia, não é só hoje em dia, não, entre duas pessoas que têm a mesma capacidade, vai ser selecionada aquela que melhor se relaciona com o outro. Estou sendo claro aqui, gente? Amém?
pode até uma ter melhor capacidade do que a outra, mas se a outra se comunica melhor, é mais agradável, é mais empática, essa vai conseguir a vaga do que a outra. Estou sendo claro aqui, gente? Quer dizer, não, eu não mudo o meu jeito de ser. Então tá bom, então fica na pila. Fica na pior. Estou sendo claro aqui? Aconteceu um fato há pouco tempo, eu estava na casa da minha irmã, e aí meu cunhado estava trabalhando na prefeitura do Rio, ele estava com a mão, ele tinha um problema, tinha tido um problema na mão e foi encostado, ficou no INSS lá, não sei se é encostado, como é que fala o nome, já falei isso outro dia aqui, só para vocês entenderem bem. E ele estava há anos já nessa empresa, tá? Empresa boa, uma estrutura boa para ele. Mas ele foi lá no INSS, e aí parece que o INSS, a médica liberou, mas não fez o comunicado à empresa. A Lu deve saber melhor como é que funciona isso. E aí ele falou, então tem que voltar a trabalhar, porque já foi liberado, não é verdade? Aí a empresa, o departamento de recursos humanos, sei lá, o pessoal falou assim, ó, você não vai poder voltar, não, tem que liberar lá. Aí ele foi de novo lá, a mulher, não, isso demora um pouquinho, você vai ser liberado. Mas enquanto isso eu vou ficar no limbo, quem entendeu bem que? Daqui a pouco eu estou tomando a justa causa e eu preciso voltar a trabalhar. Aí, ele, pelo telefone, eu vi ele discutindo com a moça do RH. Ele falou, olha só, se continuar assim, eu vou botar essa empresa na justiça, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí a moça falou, então tá bom. Aí, não, pastor, eu vou colocar essa empresa na justiça, não sei o quê. Eu fiquei olhando ele assim, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa empresa é boa? É. Paga bem? Paga. Aí eu falei, ela está seguindo o protocolo? Tá. Eu falei, a forma como você falou, então o que vai acontecer contigo? Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei, quebra um galho aí, que você é esposo da minha irmã, meu cunhado, não, você vai ficar desempregado, quem vai arrumar problema para mim? Vai lá, infeliz, liga para a moça, fala assim, me perdoa, eu estou com problema, estou com muita dificuldade aqui em casa, sabe, eu estava de cabeça quente. Aí ele saiu emburrado, aí voltou daqui a pouco, eu liguei, falei com ela, falei, ai, que bom. 5 minutos a moça ligou, falou assim, pode voltar amanhã a trabalhar. Dura serviço. Quem entendeu bem aqui? Por causa de um posicionamento, sabe, ele não estava errado não, gente. Mas fala que o irmão que está ao seu lado assim, ó, mas Deus não quer ver tua razão não. Ele quer ver teu posicionamento. Amém? Aí com o nariz empinado na rua. Estou sendo claro aqui? Parece coisa simples, mas é simples mesmo, porque o humilde Deus dá o quê? Graça, até hoje está trabalhando, está bem. Então, o meu posicionamento não vai servir para nada se eu me der mal. Ainda mais com Deus. Oh, Deus, o Senhor tem que me atender. Deus tem que atender alguém? Tem que me atender, gente? Que o Senhor abençoou fulano e a mim não. Não é assim que funciona não, gente. Você tem que perguntar o seguinte, Senhor, o que eu preciso fazer para poder achar graça diante de Ti? Amém? Glória a Deus. Um coração humilde. O que eu preciso fazer para melhorar? É importante isso. O nosso posicionamento não quer dizer que vai nos levar para uma coisa boa se nós não estivermos de acordo com o que Jesus determina, que a palavra determina. Antes dá mal. O que aconteceu na minha vida, eu estava há muitos anos, né? Antes do ministério, a gente estava para fechar um contrato, era um contrato muito bom que eu ia fechar, sabe? Bom mesmo. Aí eu fui com um colega meu, né? Que estava trabalhando comigo, a gente foi fechar um contrato. E aí, quando cheguei lá, e aí eu havia ligado, né, hoje é CEO, né, da empresa e tal, aí estava lá aguardando, aí eu fiz uma lista de exigências do que eu pedi, e a gente coloca sempre lá no alto, né? Não é assim que funciona? Você vai pedir, fala que o irmão que está já que vai pedir, pede bem, não é verdade? Amém? Né? Já pedi, pede bem, mas para acontecer, né, vai atirar uma flecha, atira lá em cima, que no máximo, no mínimo, ela vai cair mais longe de você. E aí a gente, né, dentro da razoabilidade, claro, mas fiz um pedido. Aí estava lá, e aí ela marcou umas 4 horas, já dando 6 horas, e aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu, na minha humildade, falei, está pensando o quê? Toma meu dinheiro, mas não toma meu tempo. Quem já falou isso aí? Uma arrogância pura em pessoa. Quem entendeu mais? Está pensando o quê? Vamos embora. Não preciso desse troço. Eu não precisava, mas é onde eu ia
ter uma condição melhor. Quem entendeu bem aqui? Muito melhor, né? Trabalho que você... E aí o colega virou para mim e falou assim, Almada, deixa eu falar uma coisa contigo aqui. Para conseguir esse contrato, se demorasse 2 dias, valia a pena? Eu falei, valia. Eu falei, então o que custa 1h30, 2 horas? Deu para entender como é que a obstinação, a vaidade faz a gente se perder? Estou sendo claro aqui, gente? Estou falando o que aconteceu comigo. Aí, graças a Deus que eu dei ouvido para ele. Quando, né, o representante chegou, ele, poxa, me desculpa, poxa vida, eu preciso do seu trabalho, né, da sua estrutura. Eu demorei muito. Aí, quando ele olhou o que eu pedi, eu acho que pelo fato dele chegar muito depois, tudo que eu pedi, ele deu. Me dei bem ou não me dei? Mas porque eu fui humilde? Não. Pelo menos eu consegui dar ouvido a quem era. Então fala que a pessoa está assim, não deixa de ouvir bons conselhos. Não seja bobo. É ou não é verdade? Não é porque eu fui humilde, não, que por mim eu ia embora. Mas aí alguém falou comigo, usado por Deus. Né? Que naquele momento mudou a minha vida com relação a muita coisa. Eu quero dizer para vocês que vale a pena dobrar o coração. Não ser turrão. O obstinado, ele não só deixa de ganhar, como ele perde até o que já ganhou. E às vezes as pessoas, elas costumam cometer o seguinte erro. O que é pecado? Adulterar, matar, roubar, se promiscuir. É ou não é verdade? São pecados bem patentes. É ou não é verdade? Bem à vista. Mas a avareza, a vaidade, a soberba, a avidez pelo lucro, são coisas que são dissimuláveis e passam aí despercebido. A falsidade, o julgar o outro com covardia. É ou não é verdade? Passa ou não passa? O fofoqueiro. Passa ou não passa, gente? Aí eu faço uma pergunta. Adão, ele matou alguém? Ele adulterou? Até porque não tinha ninguém, né? Mas tudo bem. Mas não teve nem oportunidade. Mas ele roubou? Também não. Não. Mas o pecado dele, a obstinação dele, a insubmissão, afetou a família dele e toda a descendência dele, que somos nós. Então, às vezes, o nosso erro de soberba pode prejudicar não só a nossa vida, mas a vida de toda a nossa família. Estou sendo claro aqui nessa mensagem, gente, ou não? Hein? Saul, gente. Vamos lá para Saul. Legal, Saul. Saul, rei de Israel. Quem já ouviu falar em Saul aí? Então, legal. Saul é aquele que perseguia Davi e tal, né? Já fácil. Aí eu vou fazer uma pergunta. Saul, você tem na história que ele adulterou? Que ele matou quem não devia, porque na guerra ele, né? Vamos colocar assim, né? Estava lá. Ele roubou alguém? Qual o pecado dele? Obstinação, dura cerviz, insubmissão, desobediência à palavra de Deus. Ele se apegou à coroa, se apegou ao povo, para poder manter a posição dele, e esqueceu de dar ouvido a quem? A Deus, que havia colocado ele lá. Você vê como a obstinação do coração, ela leva à soberba e dura cerviz? Porque Deus não falou uma vez só com Saul, ele falou o quê? Mandou Samuel falar uma vez, depois 2 vezes. E olha só como é que o obstinado é. Deus fala com Samuel assim, Samuel, vai lá e fala com Saul, porque você que ungiu ele, Deus manda o profeta falar, né? E é bom isso. Vai lá e falar com ele, eu quero que ele vá lá na guerra e eu não quero que ele pegue absolutamente nada. Já falei essa história aqui. Era assim, todo povo, quando... Nem está vendo uma guerra hoje aí, né? Está acontecendo no mundo uma guerra. Toda guerra tem uma função, uma finalidade financeira. Quem entendeu bem aqui? Tá, o ataque lá, aqui na... Por exemplo, vamos libertar a Venezuela da opressão daquele regime totalitário. Libertou? Não, prendeu Maduro e agora as empresas americanas tomam conta dos postos de petróleo e vão negociar. Quem entendeu bem aqui? O regime continua o mesmo. Vamos libertar o Irã daquele regime maligno. Querem libertar o regime maligno lá? Não.
que a Arábia Saudita também faz parte do Islã, é um Estado islâmico. Quem tem o Kuwait também, nada disso. É uma questão só de petróleo. Mas era assim antigamente. Então, toda nação que vencia a outra, tudo que tinha ali chamava-se espólio. O que é isso? Tudo pertencia à nação que era vencedora. Então, quando o povo de Israel foi lutar contra os amalequitas, Deus mandou, Deus falou para Saul, não quero que pegue nada. Deixa tudo lá. Estou sendo claro aqui, gente? Deixa tudo aonde? Lá, porque tudo é maldito. Não está nada, deixa tudo lá. Aí, o que Saul fez? Poupou o gado, o ouro, a prata, quem entendeu bem o quê? E trouxe, né, feliz da vida, né? Pela estrada fora, eu vou... Não é assim? Estou despertinho para lá, levando. E aí, quando Samuel chega para falar com ele, que isso que eu estou... Ele fala com Samuel, Samuel, cumpri todo o mandado de Deus. Deus mandou, fiz. Aí Samuel fala com ele, e esse barulho aí de boi, de gente... O que é isso? Ah, não, é que o povo, ele resolveu poupar o melhor para poder oferecer ao Senhor. E aí, o que Samuel fala com ele? Por acaso Deus se agrada tanto de sacrifício do que se obedeça a tua palavra? Como Jesus fala, né? Misericórdia quer e não o quê? Sacrifício. A sua oferta sem obediência não serve para nada. Tá? Financeira, seu trabalho, seus dons, talentos, nada para Deus, se não for debaixo de quê? De obediência. Esquece. Essa é a verdade. É tão séria a questão da oferta para Deus que o Senhor Jesus fala assim, se você for ao altar apresentar a tua oferta e o teu coração, alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, não apresenta não. Volta lá, se conserta e depois apresenta. Quanto mais em desobediência. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí, o que Saul fala? Ah, mas é porque aí, olha a desculpa, o obstinado é assim. É que o povo quis apresentar alguma coisa boa. Entendeu bem, gente? Então, sempre o obstinado, ele sempre tem o quê? Uma desculpa para as suas atitudes, para não estar em conformidade com o que a palavra de Deus diz. Sempre vai arranjar uma desculpa. Ah, porque minha esposa, meu esposo, meu filho, meu pai, meu patrão. Estou sendo claro aqui? Sempre vai arrumar o quê? Uma desculpa, criar uma narrativa para justificar suas atitudes, de não estar em conformidade com o que Deus deseja. Isso é um coração obstinado, que leva à insubmissão e leva à desobediência e aí, por fim, à rejeição de Deus, como aconteceu com Saul. E como aconteceu com aquele povo de dura cerviz. Deus fala assim, ó, eu juro por mim mesmo que nenhum desses que viram a minha glória vai herdar a terra prometida, e nenhum deles herdou. Então é muito sério a gente não abrir o coração para Deus e perguntar, Senhor, eu estou em conformidade com a tua palavra, mas não é só para perguntar, não. É disposto a ser transformado para que Deus venha abençoar a minha vida e a sua. E você não só se dá bem aqui no mundo, mas principalmente com Deus. Amém? Estou sendo claro aqui? Então, olha só o que aconteceu, olha, tremendo, né? Saul foi rejeitado. E aí ele queria fazer um sacrifício. Antes da guerra, Samuel marcou para poder, né, fazer o sacrifício, porque antes da guerra, o rei de Deus, ele esperava o profeta vir para fazer o sacrifício, para depois ele ir para a guerra, na garantia do sacrifício que for oferecido. Quem está entendendo bem aqui? Por exemplo, toda vez que você sair para uma batalha, para uma luta, seja lá o que for, coloca Deus em primeiro lugar, que Deus vai abençoar a tua vida. Mas se você for sem fazer isso, é porque você não está confiando em Deus. Então, toda vez que os reis de Israel iam para a batalha, antes eles esperavam o sacerdote ou o profeta vir para fazer um sacrifício, uma oferta a Deus, porque isso era a garantia da vitória, não o poder que eles tinham. E aí Saul, vendo o povo ir embora, porque Samuel estava demorando, o que Saul fez? Fez o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel falou, que loucura essa que você fez? Não, porque o povo estava indo embora. Olha a argumentação do obstinado. Quem entendeu bem aqui? O povo estava indo embora. E se eles iam embora, como é que eu ia ganhar essa batalha? Aí Samuel fala para ele assim, você, quando era pequeno, seus próprios olhos, ou seja, eram porcaria. Deus colocou você como rei, como é que ele não vai manter o reino agora, independente das pessoas?
aquilo que Deus coloca na tua mão não depende de ninguém, somente do teu coração e de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Jesus fala assim, eu abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É isso que você tem que entender, eu também. Não é a minha capacidade. Eu preciso entender isso. Isso chama-se o quê? Deus dá graça ao humilde, a gente reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, que Ele é que nos abençoa. Não é a nossa capacidade. Então, quando eu tenho... O que é humildade, gente? É você reconhecer suas limitações e depositar toda a tua fraqueza em Deus e tuas ansiedades. Até naquilo que você tem capacidade de resolver, mesmo assim, coloca diante de Deus. A Deus abençoar a sua vida. E aí Deus vai dar graça. Sabe o que é graça? Facilitar. Quem já dirigiu o carro sem direção hidráulica? Caminhão. É brabo o troço, né? Mas fusquinha parado, meu Deus. É uma luta. Aí, né, agora com a direção hidráulica, ó, isso é graça. Deu para entender bem? Deus, Ele facilita tudo para a tua vida quando você deposita nele tua confiança. Deus dá graça, humilde, Ele vai te colocar em posições que você nem imagina. Por quê? Porque você confia nele. É importante a gente entender isso. Então, a dura serviço fica no deserto. O humilde, Deus dá graça e atravessa e vai lá para a terra prometida. Quem quer para a terra prometida aí? Ali, mana, leite e mel. As pessoas falam assim, eu quero receber esse maná, está terminando, quero receber esse maná que vem do céu. Glória a Deus, todo mundo gosta de maná. Quem gosta de maná aí? Mas aquele maná tinha eu nunca comi maná, mas a Bíblia diz que tinha um gostinho de coentro, sei lá o que. Eles faziam um bolo, faziam um pão, faziam tudo. Não é verdade. Mas você imagina você 40 anos comendo a mesma coisa. É ou não é? Eu não sei se seria muito bom não, mas tudo bem, mas pelo menos não morreram de fome. Tá? Mas nunca foi da vontade de Deus que o povo ficasse comendo maná todo dia. Tanto que quando chega na terra prometida, o maná cessa, porque eles estavam entrando na terra que manava leite e mel. Deus quer dar leite e mel, não só farinha pura. Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas eu preciso ter o coração humilde para que Ele possa me dar graça. O povo atravessou o Mar Vermelho. Não atravessou ou não atravessou? Em seco. O povo tinha capacidade de atravessar o Mar Vermelho? Não. Assim eu e você não temos capacidade também para fazer determinadas coisas, mas Deus dá graça ao humilde. Os humildes atravessaram o deserto. O povo não tinha condição, mas Deus dá a condição de você atravessar a dificuldade até chegar na terra prometida. E quando chega perto da terra prometida, tem o Jordão para atravessar. Fica tranquilo, Deus. Assim como abriu o Mar Vermelho, Ele vai abrir o Jordão para você passar também. Mas tem que ter o coração humilde. A única vez, vai um alerta para mim, para vocês e para todo mundo, que Moisés errou, foi porque ele foi obstinado. Deus fala com ele assim, o povo estava reclamando, perturbando, e o povo realmente perturbava. Quem entendeu bem o quê? O povo ainda perturba até hoje. Fala mal do que não entende, Judas fala isso, fala mal do que não entende. E aí você ainda tenta falar com a pessoa que ela está fazendo besteira, mas ela continua falando mal. Mas não segue a palavra, não segue a palavra. Algo, sei lá, a gente fica olhando assim, meu Deus, misericórdia, assim, abre o olho desse indivíduo, dessa pessoa, para ver se melhora um pouquinho, mas fala mal do que não entende. E aí o povo perturba Moisés chateado, com raiva, Deus fala assim, fala para a rocha. Aí Moisés vai, olha a arrogância, vira para o povo, você acha que a gente não vai fazer sair água dessa rocha? E quem era Moisés para fazer isso? Todo milagre quem fazia era Deus através de Moisés. Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas ele fala como se fosse ele, chateado, dá umas pancadas lá na rocha. Deus deixa Moisés envergonhado? Não. Fala com a pessoa, Deus usa, Deus usa até o obstinado para fazer a vontade dele. Mas depois, ai, ai, ai. É ou não é? Ai, ai, ai. Tem para cima, pastor, fulano está todo errado, como é que... Ele deu uma palavra, fulano foi abençoado. Deus tem compromisso com a palavra dele.
É com a palavra dele. O sumo sacerdote Anás, a Bíblia diz que ele profetizou, e na profecia dele, a profecia dele tinha valor. Era um homem obstinado, um homem complicado, mas ele falou assim, ó, convém que um homem morra para que todo o povo seja salvo. Ele estava falando do sacrifício de Jesus, a Bíblia mostra isso. Era um camarada que estava muito abaixo de tudo aquilo que é Jesus. Quem entendeu bem aqui? Mas Deus é ético. Entendeu o que eu estou falando aqui? Quem está compreendendo bem essa palavra aqui? Deus é o quê? Ético. Então, em nome de Jesus, bota a humildade no teu coração. Então, dá honra a quem tem que ter honra. Obedeça a quem tem que obedecer. Não fale mal de quem não pode falar. Estou sendo claro aqui, gente? Que tudo isso é obstinação e traz juízo para a nossa vida. O mundo tem trazido tanto juízo para a vida deles, as pessoas têm trazido tanta condenação para si, porque quando nós julgamos, nós somos o quê? Julgado. Então, toda vez que você julga, e você às vezes não quer, não fala isso, você continua, você está trazendo condenação para a sua vida. Isso é perigoso demais. Jesus fala, com a medida que você mede, você é medido. Então, obstinação. Eu sou assim e vou morrer assim. Tá bom, vai para o inferno assim. Meu Deus. É isso que você quer? Aí ninguém pode fazer nada. Estou sendo claro aqui, gente? Porque Adão se deu mal. O povo de dura serviço deu mal. Saúl se deu mal. E eu vou me dar mal também? Já vi que eles se deram mal? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Agora, olha só, Davi. Né? Os pecados de Davi foram horrorosos, terríveis, à vista dos homens. Mas quando foi confrontado, ele foi obstinado em tentar justificar? Não, Senhor, sabe o que acontece? Poxa, eu estava quietinho na minha, a mulher ficou tomando banho nua lá no... Ele ficou falando isso? Quem mandou ela ficar dando mole lá? Ele ficou falando isso? Hein? Ficou não, gente? Senhor, errei, vacilei, pequei. Então, pode trazer a condenação para a minha vida. Quem entendeu a diferença aqui? O obstinado, ele argumenta com Deus para se justificar. Não faça isso. Toda vez que o Espírito Santo te confrontar, já estamos terminando, toda vez que o Espírito Santo te confrontar, a primeira coisa que você faz, jamais tente se justificar. Jamais tente o quê? Justificar. Adão, por que você comeu o fruto? A mulher que tu me deu. E você, mulher, por que tu comeu? A serpente me enganou. Sempre quer contar uma história. Estou sendo claro aqui, gente? Com Deus não faz isso, não faz igual Davi. Pode ser, é melhor ficar com vergonha, né? Vacilei mesmo, Senhor. Não tem justificativa, não. E se o diabo quiser botar justificativa na tua cabeça, fala assim, não errei porque vacilei, fui que quis, problema é meu. Eu preciso de ajuda. Quem está entendendo aqui? Tentar se justificar com Deus é arrumar problema pior. Saúl tentou se justificar, deu certo? Não. Ninguém se justifica diante de Deus. Para o pecado, seja qual for, só tem uma solução. Se arrepender, confessar e deixar. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma justificativa existe para o pecado. Nenhuma. Vou repetir aqui. Seja qual for o pecado, o erro, não há justificativa. Toda vez que você fala assim, mas fulano, mas ciclano, mas isso, já está errado. Fez porque quis. Amém? Amém? Qual a palavra que Deus havia dado para Adão? Não come. Então, o que justificaria ele comer? Poxa, mas essa mulher que o Senhor me deu, se eu não comer, ela vai ficar me perturbando dia e noite. É ou não é? É ou não é? Não, mas poxa, se eu não comesse, eu ia deixar ela se perder sozinha. Não faça isso. Tem muita gente amaldiçoando a própria vida e a vida de toda a família, porque ainda tenta se justificar. A melhor coisa que tem, chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero um coração humilde, porque no meu coração humilde eu sei que o Senhor vai me dar graça. Deus não só não vai deixar
com que o peso dos seus erros venha para a sua vida, como vai fazer com que bênçãos recaiam sobre a sua vida. Olha só coisa maravilhosa. Amém? Aí acontece aquele milagre, sabe, maravilhoso, do perdão entra no nosso coração. O Espírito Santo fala, você foi perdoado. Olha essa coisa boa. E a partir daí, acontece duas coisas maravilhosas. Primeiro, a misericórdia, que é a razão de não sermos o que consumidos, como diz a palavra de Deus. E a misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. Estou sendo claro aqui? Amém? Porque o que nós merecemos? O inferno. Merecemos a morte eterna. Então Deus elimina isso na cruz, pelo sangue. E depois acontece outra maravilha. A graça de Deus cai sobre a sua vida. E aí a leveza, sabe, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, ela envolve você e com um coração humilde você declara, tudo isso foi porque Jesus morreu na cruz para me salvar, me abençoar. Nunca é por nós, sempre é por quem? Por Ele. Então não seja obstinado. Abra a mão dos seus conceitos, convicções, opiniões e fica com a palavra de Deus. Porque ela é que nos dá uma vida abundante. Ela é que perdoa nossos pecados. Ela é que nos leva para a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda vai fazer você ter uma vida abundante aqui. Olha essa coisa boa. Eu tenho uma vida abundante aqui e ainda ganho a salvação. Tinha um irmão chamado... esqueci agora o nome dele, mas lá de Nova Aurora. E ele tinha uma sereste muito engraçada, até de madrugada, né? Varandão lá. E ele entrou na igreja e aceitou Jesus. E aí, com menos de um ano, ele falou, meu Deus, pastor, que coisa boa, estou sentindo uma coisa tão maravilhosa, essa salvação, essa coisa maravilhosa. Aí ele falou assim, pastor, se eu soubesse que será tão bom, tinha vindo mais cedo. Aí ele falou assim, porque além de eu ser perdoado, eu estou com uma vida boa agora e ainda vou para o céu. Fala que o irmão está assim lá, Deus quer te dar uma vida boa aqui e ainda colocar você no céu. Meu Deus! É só ter o coração humilde. Amém? Só ter o coração humilde, gente. Deus faz tudo para mim e para você. Então não vamos procurar nos outros mais a razão dos nossos erros. Amém? E se tiver opinião, abre mão. Esse negócio de pau que nasce torto, nunca se endireita, isso é só nessas músicas do mundo aí, né? As filosofias da Bahia. Quem entende bem o que é? Né? Não, né? Negativo. Nós somos moldáveis pela palavra de Deus. E Cristo a cada dia está no nosso coração nos moldando. Então pega essa mensagem hoje e molda o seu coração, a sua vida, porque Deus quer te abençoar. Ele quer colocar você onde nem você imagina. Mas é importante eu colocar meu coração, a minha vida na mão dele, porque ele dá graça aos humildes. Amém? Cadê o povo de Deus aí em nome de Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Está orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe rica e poderosamente. Feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça. Conversa com Deus, fala, Senhor, quais os conceitos que eu tenho que eu preciso abrir mão? As opiniões, as ideias, para que eu tenha essa vida abundante que o Senhor deseja para mim. Que Deus quer te dar uma vida abundante. Ele falou isso, ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele cumpre. Deus dá graça aos humildes. Fica com Deus, fica a palavra dele. Não importa se fulano tem uma opinião, o mundo tem uma opinião, o mundo tem uma razão. A nossa razão tem que estar em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma teus filhos em tuas mãos. Recebemos essa mensagem aqui, agora quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, continuar moldando o nosso coração para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz mais que vencedores. Então, que a tua graça venha sobre a nossa vida. Essa graça, que quando encontra um coração humilde, o Senhor abençoa, o Senhor facilita. Aquilo que seria difícil, o Senhor mesmo abre as portas onde não existe. Oh, meu Pai, e as portas que nos prejudicariam, o Senhor fecha. Então abençoa, Senhor, teus filhos, e guarda, livra,
E liberta do nosso próprio ego, meu Pai. Liberta do nosso próprio ego. Nós não queremos ser como Saul, queremos ser como Davi, que se arrepende. Não há ninguém sem pecado, mas que alcança a sua graça e depois é exaltado por ti como um homem segundo o teu coração. Deus abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você deseja de Deus, mas coloca diante do Senhor hoje, quando você vir ao altar, fala: Senhor, eu quero sair daqui do altar com a minha bênção, mas se há alguma coisa no meu coração, pode sair desse lugar, vir aqui à frente se você deseja, para a gente orar junto, mas se você deseja ser abençoado, tira do coração tudo aquilo que não provém do Senhor, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.